Alô, amigos do grupo 5080 Tony Ferreira. Voltamos neste dia 7 de janeiro de 2022, trazendo alguns assuntos importantes do dia a dia da política brasileira e da vida brasileira neste século XXI, um século difícil para a humanidade, com mais uma pandemia que assola o mundo. Mas pandemia, como eu já falei nestes nossos vídeos, não é coisa nova. Desde as pragas do Egito, que foram 10, pode-se tratar aquilo como pandemias, e aí tivemos tantas, né? Varíola, que matou durante mais de 3 séculos nos 5 continentes, e que o único remédio, que não é remédio, a única precaução contra a varíola era a vacinação, e foi erradicada do mundo inteiro praticamente a varíola no processo de vacinação. Quem não tem uma mancha aqui uma cicatriz num dos músculos, num dos braços, referentemente à vacinação procedida lá nos anos 60, 70 e 80. Mas os ignorantes, aquelas pessoas que não conhecem sequer o conceito de ciência, um conceito até decorativo ou que possa ser decorado, essas pessoas são contra a vacina, porque nós temos que conhecer as coisas como elas são. Eu não posso falar de genética, de DNA, de RNA, de cromossomos e de tantas coisas que são do conhecimento científico se eu não sou especialista da aula, da matéria. Eu falo sobre direito. Quem quiser conversar direito comigo, pode ser ministro supremo, pode ser o juiz do juizado. Quem quiser conversar direito comigo, vamos conversar. Então nós temos até no nosso canal, você pode inscrever-se clicando aí no vermelhinho, inscrito ou inscreva-se, e vamos debater junto assuntos tão difíceis num momento como este. Tem se falado muito da obrigatoriedade da vacina. A vacina vem acompanhando a nossa cultura. O Zé Gotinha, que os generais da Revolução fizeram uma grande campanha para erradicar a paralisia infantil, que aleijou, que deixou sequelas gravíssimas em muitos brasileiros hoje, na faixa de 50, 60 anos, e eu conheci alguns deles, pessoas notáveis, mas que foram vitimadas por uma doença que apenas uma gotinha salvaria. A ciência é isso, o vírus, o coronavírus, que tem 4 gêneros ditados pela ciência, estudados durante anos e anos, décadas e décadas. Porque o estudo da vacina contra essas manifestações que levam à morte através de doenças respiratórias vem desde o Bacillus influenzae, que causou a pandemia de 1918 a 1920, que só no Brasil matou 35 mil pessoas para uma população diminuta. E naquela época já se falava, anunciava-se nos jornais grandes da época, como o Gazeta de Notícias e o Dia do Rio de Janeiro, o Dia, outros jornais famosos, comprimidos de quinino. Já existia aquela loucura de receitar, de prescrever remédio para vírus, e houve questões políticas. O diretor de saúde, que era muito detestado na época, e uma série de coisas. Porque se você não analisar a coisa cientificamente, você sai pelo flanco do imponderável, sai da vulgaridade. E a vulgaridade não nos vai trazer nada. É por isso que hoje não temos mais música. Cadê as músicas de fim de ano? Eu quero cantar. Eu quero cantar. Eu não tenho música de fim de ano para cantar. Não é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, Natal, não. São compositores brasileiros que estão asfixiados por uma cultura de massa, que só produz aquilo para gente que não sabe cantar nada. Sertanejo, para mim, Sérgio Reis é bom. Paulo Fernandes, na música Country, excepcional. A Sandy, uma grande cantora, mas não tem vez no Brasil. Porque no Brasil o que se quer é coisas vulgares, barulho e grito, desafinação. Música, meus amigos, é arte. Arte é talento. Cantores, nomes de alguns: Vicente Celestino, olha, o tempo do meu bisavô,
Agnaldo Timóteo, grande tenor, que chega a cantar melhor do que Pavarotti a música Mamãe, porque o Pavarotti ele canta num tom muito alto e rasga a música e o Timóteo canta na suavidade. Nós vamos aos temas da atualidade. As pré-candidaturas a presidente da República estão aí praticamente lançadas. Nós temos que descartar quem já demonstrou o que tinha a dar. Eu não vou dizer nem o nome. E quem está demonstrando o que tem a dar. Sem planejamento, sem formação para exercer o cargo de comandante da nação, de presidente da República, nós estamos aí numa situação a mais miserável política e social de todos os tempos. A pandemia contribuiu, mas o enfoque político, a formação das instituições, quando se tem um presidente que ataca uma autarquia como a Anvisa trata de ciência. Lá existem cientistas, pessoas preparadíssimas. Não pode, seu fulano, em nome de ideologia, fazer como o tenista lá, que quis entrar na Austrália sem estar vacinado, está lá, está recolhido. E deveria ser extraditado. A Itália já está impondo, através de lei, a obrigatoriedade da vacina. A França também, a própria Grã-Bretanha, porque o vírus, cujo tamanho é 1/10.000% do milímetro, só se vence através da vacinação. É uma precaução. É como guarda-chuva para tapar de uma chuva, de uma neblina. O vírus, a vacina, é o guarda-chuva onde o vírus bate, pode até lhe molhar, mas você não afunda. Essa é a grande comparação que eu faço. Então voltemos aos candidatos a presidente da República. Nós temos aí Sérgio Moro, o primeiro juiz do Brasil a ser declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal. Simplesmente ele aniquilou o devido processo legal para ter o prazer de condenar o ex-presidente da República. Abuso de autoridade. Esse cidadão, olha, com todo respeito, era para estar preso. Preso se o Brasil fosse um país sério. Nós não estamos tratando de país sério. A coisa aqui é levada na gozação. Nós temos que nos ater. Vamos verificar quem são os outros candidatos agora já pretensos. O atual presidente, isso aí nem se cogita. Quem já passou 13 anos no poder também não se cogita. Nós temos que procurar nomes. Não é possível que no Brasil não tenha uma pessoa que possa fazer um planejamento junto com pessoas capacitadíssimas que temos aqui em todos os ramos, inclusive cientistas. Cientistas estão lá nos Estados Unidos, no Japão. Eu tenho um colega em Fortaleza, colega de rádio, que ele está o filho dele é um dos cardiologistas de um grande hospital norte-americano, lá de universidade, e onde surge um novo estudo sobre as ciências das coronárias, o rapaz vai para lá, porque a universidade manda. Ciência hoje no mundo globalizado é uma integração de pensamentos. Esta vacina essa vacina imunizante de precaução ao coronavírus, ela vem dos estudos desde 1918 e 1920, a Universidade de Hopkins, nos Estados Unidos, que trouxe a jovem pós-graduada Luana Araújo, mas que o Queiroga, que o presidente da República, não quis. Porque aqui nós não queremos cientistas, aqui nós somos um ministério político, aqui a gente faz negociações políticas, porque o ministro deve querer se candidatar a governador da Paraíba, ele não ganha. Pelo que eu conheço da Paraíba, lá ele não ganha. Porque você tem que obedecer a regras clássicas, convencer aquele que tem o poder de decisão final, a decisão final é orientada. Bolsonaro é um cara de cultura minúscula. Eu conheço muito bem o currículo de Jair Bolsonaro. É um homem sem visão política, sem visão administrativa, sem visão econômica. Tanto ele disse que não entende nada de economia, que é o mais que ele entende. Se bem que ele não tem orçamento, nunca teve. Com a questão das rachadinhas que se comentam tanto, não é só ele não, de tantos deputados, essa gente não tem orçamento, essa gente gasta, uns compram obra de arte, outros põem 51 milhões de reais
lá no apartamento em Salvador, está na Papuda, hospedado no Hotel 5 Estrelas, certamente. Mas isso são coisas desta política tacanha. Eu tenho um pensamento, e eu já expus até num programa de rádio, de que do mesmo jeito que se exige preparação para ser gari, no Rio de Janeiro houve concurso para garis, aquele pessoal que colhe o lixo, uma profissão muito digna e perigosa, que devia ganhar muito bem, principalmente com as suas luvas, com pagamento de insalubridade e periculosidade. Aqueles rapazes correm atrás do caminhão na rua, onde passam carros um pelo outro, levando o lixo que nós produzimos. Então, há um concurso. Eu sugeriria ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para sugerir até ao parlamento, exigir um currículo mínimo, um curso dado por entidades públicas ou privadas em convênios e supervisionadas pelo nosso Ministério da Educação, para parlamentar 1, seria vereador, para parlamentar 2, deputado estadual e federal, e parlamentar 3, senador. Nós temos 4 anos de uma eleição para outros, 8 anos de uma eleição de senador para outra. Aí certamente nós evitaríamos senador com dinheiro na cueca, porque ele ia saber que aquilo ali de qualquer maneira é um crime. Ele ia conhecer todas as formas de peculato, todas as formas de estelionato, todas as consequências de um crime. Porque muito se faz porque diz, isso não dá nada, eu tenho imunidade, e não sabe o que é imunidade. A imunidade parlamentar é no exercício do mandato, por palavras e votos. É por isso que eu nunca concordei e nunca vou concordar que um parlamentar seja expulso ou punido por um partido político porque votou contrário às determinações do partido, se ele tem a convicção de votar de acordo com a sua consciência, de acordo com o que ele conseguiu captar, examinar, técnica e cientificamente, de um projeto de lei apresentado na casa que pertence, seja na Câmara, seja no Senado. Essa preparação, por exemplo, vereadores dos municípios, tem vereador que não conhece nada, não sabe o que é um decreto. O decreto não obriga ninguém. Sabe por que os decretos da pandemia dos governadores de estados e dos prefeitos valem, têm plena validade e devem ser executados? Porque o senhor presidente da República assinou várias leis. Em 6 de fevereiro de 2020, ele sancionou a lei 13.979, 6 de fevereiro de 2020, dando poderes aos governadores para disciplinar as regras de aplicação durante a pandemia em seus municípios, inclusive o direito de ir e vir, que é o 4º direito após a vida, saúde e liberdade. Não existe um direito a eu tenho direito de ir e vir, eu vou lá agora, eu quero meter como dizia um deputado federal aqui no Pará, chega lá, eu vou meter o pé na porta do presidente e vou falar com ele. Não existe isso. Tudo tem regras. O direito de ir e vir tem seus limites, inclusive limites constitucionais. Não se está na terra de ninguém. Muitos pensam que estão na terra de ninguém, que fazem o que querem, matam, esfolam e não dá nada. E tem essa culturia de proteger o elitizado. O ministro Marco Aurélio dizia, no processo não se olha para a capa, ora olha-se para o conteúdo. Não, ministro. Primeira coisa que se faz no tribunal, eu trabalhei em tribunal, ministro, fui assessor em tribunal de desembargador. Primeira coisa que se faz é olhar, olha fulano, olha, é a instituição tal. Aí o relator ou o redator do acordo que vai submeter ao desembargador para levar a plenário, já tem mais cuidado a fazer o voto, conversa até com o desembargador, porque decisões judiciais no Brasil, elas têm sido muito teóricas. Elas não têm saído dos fatos comprovados e devidamente apurados, das provas substanciais, para chegar ao direito. A lei determina que, em primeira instância, o juiz que conduziu a audiência profira ou oralmente, ao término da audiência, ou em 30 dias a decisão. Porque ele tem ali
as partes presentes, ele esteve ouvindo autor, réu, testemunhas, viu as condições faciais, o comportamento das testemunhas ao mentirem ou ao falar a verdade, e mentira em juízo é crime, artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Então nós temos aí que esse juiz era que tinha condições, e diz isso o artigo 366 do Código de Processo Civil vigente. Mas não, o juiz sai de férias, transferido, não deu a sentença nem a audiência, nem 30 dias depois. Aí nós vamos ter uma sentença proferida por um juiz que não conhecia nada do processo, e vamos ter aí uma sentença teórica. É complicado. Aí fala-se, o refrão do Sérgio Moro, decisão em segunda instância já é em definitivo, já constitui coisa julgada. Não, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Houve uma sentença penal, se o cidadão não recorreu, a sentença transita em julgado. Mas se ele recorreu para a segunda instância vai rever todo o processo. É claro, o que está ali, ela não vai captar, ouvir mais provas, a não ser sobre fato novo, que a parte foi impedido de apresentar naquele momento por determinado motivo devidamente comprovado. Fato novo. E não é mudar a tese, o fato novo. O fato novo é que diz respeito àquele fato, mas por um motivo qualquer, poderoso, estava oculto. Então, nesta decisão de primeiro grau, ela pode transitar em julgada se não houver recurso. Se for para o Tribunal de Justiça, uma decisão de um juiz de direito em qualquer comarca, o tribunal vai rever tudo, como eu falei. E dessa decisão, ele mantém ou modifica a sentença, ou altera completamente a sentença, porque viu que o juiz de primeiro grau decidiu bem ou mal, dependendo do caso, vai ao Superior Tribunal de Justiça, que aprecia o rigor da lei. Se a lei foi aplicada devidamente àquele caso, ele não revolve mais fatos nem provas, não vai fazer ponderação entre as provas, ele vai examinar se a lei foi devidamente aplicada. E daí, há uma matéria constitucional, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que só examina a constitucionalidade. O tribunal aplicou uma lei, revendo a decisão do juiz, aplicou uma lei inconstitucional, conforme já farta jurisprudência deste colégio Supremo Tribunal Federal. Aí anula a sentença e devolve até, ou se tiver condição de proferir, já profere nova, ou devolve para o grau anterior para que profira a sentença na qual não se reconheceu a constitucionalidade. Essa matéria de constitucionalidade, ela abrange de primeiro a último grau. Aí fica, olha, você falar sobre o que não sabe é a coisa pior que tem. O Supremo inocentou Lula. Não. O Supremo reconheceu a incompetência da jurisdição de Curitiba para processar, para julgar a ação que tinha como fundamentos, que tinha matéria, questões de direito verificadas no Guarujá, em Atibaia ou na próprio Distrito Federal. Fato relativo a imóvel é na localidade do imóvel. Como é que eu compro um apartamento em Guarujá e vamos decidir sobre se eu comprei bem ou se eu comprei mal, se a hipoteca é nula, se é de fulano, se é de Beltrano, vai discutir lá em Curitiba. Os senhores sabem o grande erro da Lava Jato? Foi essa monopolização, levar tudo para Curitiba. Não seria melhor vários juízes julgando determinados bandidos? Seria bem melhor, porque cada processo tem uma matéria a discutir. Não existe uniformidade de matéria.
A jurisprudência ela só é aplicada quando ela já é unânime, quando ela é majoritária, 80% de aplicação num caso concreto. Mas não, deu-se poder ao Sérgio Moro, o plenipotenciário, aí ele se encheu, aí fundou a República de Curitiba, junto com o ditadorzinho Deltan Dallagnol, e queria uma fundação de bilhões. E hoje onde estão esses homens? Um querendo enganar você e se candidatar a presidente da República. Um projeto de ditador. O homem que violou o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Como é que ele manda buscar o depoente em casa? Que papo é esse? Nem delegado dos anos 60 mandava buscar. Você pega esse cachorro pelo pescoço e traz para depor. O linguajar era esse. Nem isto era permitido. E o cidadão manda buscar o fulano lá, que era ex-presidente da República, pega em casa, leva para o aeroporto, faz aquele achocalhamento, aquela bandalheira para aparecer na mídia como sumo pontífice juiz. E o outro, Deltan Dallagnol, um moleque, faz um PowerPoint, coisa de moleque, para dizer, não, nós não temos provas, mas temos convicção. Que há organizações criminosas travestidas de partidos políticos no Brasil, e quem deveria punir isso era o TSE. Eu não concebo que um partido político seja associado às Farc, aquelas forças revolucionárias colombianas, né? Colombiana, boliviana, o pessoal da cocaína lá. Eu não concebo que exista isso. Mas tem medo, porque o partido parece mais um PCC. O senhor sabe do que eu estou falando. Eu não estou aqui contra A, B ou não sei, eu estou falando que é específico. Preparação para candidatos a vereador. Parlamentar 1, parlamentar 2, deputado estadual e federal. Parlamentar 3, senador. Vamos preparar esse pessoal, nós temos 4 anos no mínimo. E depois exigir o exame, a redaçãozinha. Como é que um senador, um presidente da República, não sabe falar o idioma choco como é o inglês? Aprende, 4 anos dá para você aprender inglês. Good morning, I'm fine, thank you. Dá para aprender sim. Dá para fazer muita coisa. Agora, olha, eu não tenho nada contra ninguém. Você vê este time aqui no Senado. Romário, jogador de futebol excelente, poderia ser até treinador de futebol. Fazia uns aprimoramentos de relacionamentos com pessoas, né? Leila do vôlei, excelente esportista. Quem mais? E tantos outros. O cidadão do dinheiro da cueca, não sei se ele é fazendeiro, não sei. Tem outros, tem tantos. Essa gente despreparada, isso é que acaba com o Brasil. Tem que exigir um curso. Se o cara não tivesse tendência para aprender a matéria, os caras sabem o que é direito adquirido? É o que eu comprei? Não. Direito adquirido é do CERN, é de uma teoria italiana, de Francesco Gaba, que incorporou-se no direito mundial. É aquilo, direito que já está incorporado ao meu patrimônio, aquilo que eu posso dispor por quaisquer das formas. Passaste 1 ano e meio, 2, a partir de ano, numa terra de ninguém. Aí o indivíduo depois vem com a escritura e dizer que é minha. Se fosse minha, dele, ele estaria cumprindo a função social da propriedade. Esta é a lei. A posse, desde os romanos, é fundamental. A posse como o verdadeiro cultivador e produtor do imóvel é aquele que está lá dentro. Não é o papel, é como o casamento. O casamento não é o papel. Por isso que se converte a união estável em casamento. A união estável é um casamento. É um casamento com separação parcial de bem. Então, se exigir desse pessoal o estudo, vamos estudar, gente, vamos estudar. Estudar não mata ninguém, não. Hoje eu já li 60 páginas, fora os jornais, e estou aqui sadio. Estou podendo até debater com vocês. As perguntas estão chegando pelo WhatsApp e nós vamos respondê-las paulatinamente. Tem uma aqui só para responder hoje. Se os prefeitos podem editar decreto durante a pandemia, proibindo o direito de ir e vir. Eu já falei até isso hoje. O direito de ir e vir, ele é o 4º
da escala de direitos humanos. Primeiro a vida, depois a saúde, depois a liberdade, depois o locomover-se. O prefeito pode exatamente no Brasil porque a Constituição Federal, os artigos 23 e 24, dão poderes ao governador de estado para legislar sobre saúde, meio ambiente e assuntos locais. E o decreto, ele vem porque ele interpreta a lei assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro em 6 de fevereiro de 2020, Lei 13.979 e leis subsequentes, que tratam exatamente disso. Ele deu poderes aos governadores para legislar, inclusive disciplinando a locomoção entre os municípios da região. Aí depois ele vai brigar com os governadores, porque ele é um cara encrenqueiro, ele já criou problemas. Este homem foi expulso do exército, esse homem foi reintegrado por um então tribunal de exceção, que era o Superior Tribunal Militar, que viu no processo o empate entre perícias, quando no processo só há uma perícia, e aplicou um indúbio pro réu, que não se aplica. Para começar, não existe empate entre provas, seja ela pericial, documental ou testemunhal. A prova ou é válida ou ela é inválida. Você provou robustamente, não provou, a testemunha demonstrou fragilidade em suas assertivas, não acatamos, a prova absolve o réu. Então essas coisas precisam ser evitadas. Só há um caminho que pode salvar o Brasil: educação. E a educação desemboca na governança, desemboca na cultura. Um abraço a todos, voltaremos amanhã.